Nesse projeto, excepcionalmente, não faremos fundo e nem chão inicialmente. Eu sempre trabalho essas etapas antes do projeto. Mas nesse aqui a gente vai trabalhar com stencil atrás. Então a gente, se for colocar o stencil agora aqui em cima, não consegue delimitar muito bem os espaços, porque o branco e os contornos confundem muito, tá? Normalmente eu tenho meus stencils brancos, não transparente, então a gente não vê muito bem. É melhor aplicar depois do projeto já pronto. Então nós vamos começar a trabalhar o nosso coelhinho. Esse coelhinho vai ser cinza claro, a base dele, tá? A gente vai preencher todinho com cinza claro. Eu preenchi a base no cinza claro e agora eu vou fazer um sombreado com cinza. Detalhe, se você não pinta rapidinho, faz por etapas. Faz primeiro uma orelhinha, depois a outra, depois a cabeça, depois os bracinhos, porque senão a tinta seca e na hora de esfumar fica difícil. O bom do esfumado é quando a tinta está úmida, tá? Agora com o cinza normal eu vou trabalhar o esfumado, a sombra. Com branco, então a gente vai dar aquele toque todo especial de iluminação na parte onde ficou cinza claro, não onde nós colocamos o cinza normal. Areia. E branco. Branco vai dar clareada. Nesse caso, nós não vamos sombrear. A gente quer um branco levemente amarelado nas pontas, então a gente colocou ele puro e vamos trabalhar uma boa iluminação.
A gente vai fazer um blushzinho com o papaya, bem suave. Pouca tinta, movimentos circulares. Com o rostinho de boneca no centro da orelhinha. Completa com o papaya. Nós logo voltaremos nos detalhes aqui, vamos deixar dar uma enxugadinha. Vamos começar neste ovo aqui. Este ovo eu tô usando o turquesa, não é o turquesa, azul turquesa. O azul turquesa é um azul bem escuro, é só turquesa o nome dessa tinta aqui, tá? Nós vamos usar o turquesa com o azul mar. Somente vamos fazer a base do ovo, tá? Nós não vamos preencher o chocolate. Esse vai ser daí então um tom de marrom bem intenso. Também parte central com o turquesa. E agora a sombra com azul mar. E um branquinho no centro para dar uma iluminadinha. Agora nós vamos trabalhar as nossas cenouras. Primeiramente na parte mais superior do amarelo cádmio. Exceto o chocolate, nós estamos trabalhando a cenoura, tá? Não é o chocolate. Depois vai ter uma cenoura aqui embaixo, mas porque eu tô apoiando muito o braço, eu não vou fazer ela agora. Tô fazendo todas as partes que estão por cima. Agora, com o laranja, a gente preenche a cenoura. Nós temos duas cenourinhas aqui, emendadinhas. A gente já vai fazer a separação delas. Aqui vem um cádmiozinho, amarelo cádmio. E agora nós vamos trabalhar com o marrom. O marrom a gente vai definir a sombra melhor e trabalhar umas pequenas... não é bem uma nervurinha, é tipo uma marquinha da cenoura, tá? Eu não vou usar muito marrom, porque nós já vamos colocar o chocolate, para não ficar confuso depois. Agora, com o pincelzinho filete, a gente faz aquelas marquinhas da cenoura. Não são riscos muito fortes, é aquela coisa meio desencontrada, só uns rabisquinhos. Agora nós vamos fazer as rosquinhas ou donuts, né? Com mostarda. E um sombreadinho suave com um marrom. Aqui na parte da mordidinha da rosquinha, a gente deixa mais escurinho, tá? Como que ela fosse recheadinha de chocolate, daí aparece o chocolatinho ali. Bem no meinho, nós vamos preencher com cinza, porque é a parte do coelhinho que tá atrás. Aí, como a rosca tá na frente, tá fazendo sombra, a gente não vai clarear muito, a gente vai botar cinza só um pinguinho de nada de branco ali, para dar uma iluminadinha.
Com um pincel pequenininho também a gente pode pegar o marrom e dar umas batidinhas na rosquinha para criar aquela deformidade da massa, as bolinhas de crescimento que tem, fica bem fofinho a gente trabalhar um pouquinho assim. Da mesma maneira com o branco agora. O branco a gente vai ter que esfumar um pouquinho, tá? Ele não vai ficar branco ali marcadão. Mas a gente primeiro coloca e agora vai batendo por cima para suavizar. Ele vai dar um volumezinho para nossa massa. Uma textura. Com um pouquinho de branco a gente também separa a dentadinha aqui, onde o coelho mordeu, ó. Trabalha um pouquinho. Deixa um pouquinho mais iluminadinho. Esse donut é um donut de massa clara, tá? Agora nós vamos fazer o outro donut de chocolate. Então no outro a gente vai trabalhar marrom. E vamos sombrear com rústico. Da mesma maneira, umas batidinhas em rústicos, ela quase não vai aparecer, ela vai realçar um pouquinho agora quando a gente for bater o mostarda. A gente pega o mostarda para dar uma pequena luzinha aqui em cima. Aqui, ó, ainda é o coelho, tá? O coelho que tá atrás ainda é o coelho, então a gente vai trabalhar o cinza. No buraquinho da rosca ainda aparece um pedacinho do coelho. A parte de base aqui de cima está pronta. Agora nós já vamos entrar nos acabamentos. Então nós vamos começar novamente no coelho os detalhes. Agora, primeiramente os retalhos. O retalho vermelho escarlate e vinho. Os retalhinhos nós vamos fazer um no azul mar, ilumina com branquinho, e o outro no rosa escuro. Também trabalho um branco para iluminação. O coração, ele não precisa de muita iluminação, porque a gente já jogou 2 tons, tá? Ali nos outros a gente jogou um só. Mas uma esquinha a gente vai trabalhar aqui no meio, ó. Vamos fazer o nosso focinho. Pegaremos o rosé na parte superior e o rosa escuro na parte inferior. Pode ser também uma leve iluminaçãozinha com branco. É indispensável, vocês percebem que a gente usa muito pontos de luz. Olha o barulho da moto, né, gente? Mas faz parte. A gente usa muito ponto de luz, ó. É necessário, tá? Pra gente ter um trabalho com resultado, com volume, a gente precisa aprender esses detalhes. O olhinho, nós vamos trabalhar com o boleador, é um olhinho básico, tá? Com o boleador, um olhinho preto. Pega o teu boleador e dá uma giradinha em movimentos circulares até chegar no tamanho que você quer. Nesse aqui nós não vamos fazer ponto de luz esfumada, somente o pinguinho de iluminação. Eu não sei se ele já vai pegar porque tá muito molhado, mas vamos tentar. Se não pegar no seu, não tem problema, depois é só esperar secar e fazer esse pontinho de luz. Partimos para os chocolates, agora que vem a parte gostosa. Então nós vamos pegar aqui, ó, é um chocolate bem intenso. Então nós vamos pegar um pouquinho
pouquinho de marrom. Não vamos usar muito dele, nós já vamos preencher com o rústico, porque nós queremos um chocolate quase que meio amargo, aquele chocolate mais forte, mais concentrado, então completaremos com o rústico. O coelho andou fazendo arte, né? Encostou a orelha aqui, ó, e daí a gente vai fazer um escorridinho aqui, uma gotinha caindo, ó, de chocolate. Correndo aqui da orelhinha dele. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho de iluminação ali também, tá? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho de marrom. Eu vou trocar para um pincel um pouquinho menor, porque as curvas são pequenininhas, então é difícil de fazer com um maiorzinho. Eu não costumo falar o tamanho dos pincéis que eu trabalho, porque vai depender do tamanho do desenho que você escolheu. Eu sempre disponibilizo mais do que um tamanho, então conforme tu escolher o tamanho, vai ter a necessidade de adaptar o seu pincel, tá? Você vai perceber a necessidade, que nem aqui eu vi que não tinha como continuar com aquele tamanho. Era necessário mudar para um menor. Trabalharemos agora um pouquinho de preto nesse chocolate. Preto? Sério? Sim, sério mesmo. É pouca coisa, mas é necessário para dar uma intensificada, para deixar aquele chocolate bem escuro, aquele chocolate com sensação mesmo de ser bem puro, né? Então a gente dá umas pinceladas de preto junto com o rústico, ele também vai dar um pouquinho mais de profundidade. Com o jatobá, a gente só vai dar alguns pontinhos de iluminação no chocolate. Você pode estar se perguntando por que não fez essa calda aqui já ao mesmo tempo, né? Não aproveitou. Porque essa calda vai ser uma calda de morango, delícia, né? Então a gente vai trabalhar com o rosa chá central e vai fechando com o rosa escuro. Ilumina com um branquinho. Aqui ainda tem necessidade de colocar um pouquinho mais de luz, tá? Porque o chocolate ele dá uma refletida. Parte superior praticamente pronta, tem alguns detalhezinhos ainda que são os detalhes de costura. A gente vai fazer esses detalhes de costura usando eu ia falar linha preta, mas é a linha preta, só que nós vamos costurar com tinta, tá? Eu peguei meu preto que é mais diluidinho, que ele é mais fácil para fazer esses detalhes, tá? Ele desliza mais fácil na tinta. Então, você vai fazer umas costurinhas ao redor dos retalhinhos.
Ainda se quiser, dá para acrescentar aqui uns pinguinhos brancos no tecidinho, como se fosse um tecidinho de poá. Poderia ter feito antes da costura, mas eu tinha esquecido, então se quiser dá para acrescentar. A nossa xícara aqui, a nossa sopeira, nós vamos trabalhar todinha em tons claros. A gente vai fazer um marfim e nós vamos fazer um sombreadinho com ocre e ouro nela. Agora com branco, essa pequena iluminação central, ela não vai chegar lá perto das caldas de chocolate que estão derramando. Fica só no meio mesmo. Esse centro aqui é um pouquinho mais claro que as bordas, deixa as bordas um pouquinho mais amareladas. Esse centro a gente ilumina mais. Agora, na alcinha também vamos trabalhar um branco. Vamos fazer essa cauda de cima. Lembrando que o chocolate que tem nessa sopeira é um chocolate meio amargo, então a gente vai colocar o marrom no centro, completa com o rústico e depois dá uma leve sombreadinha com o preto. Quando tá tudo isso pronto, iluminamos com uma isquinha de jatobá. A gente vai deixar enxugar um pouquinho para depois dar a luz seca, tá? Quando já tiver um pouquinho mais seca a superfície, a gente vai dar aquele brilho maior pro chocolate. Agora a gente vai começar a parte de baixo
para conseguir concluir aqui o nosso trabalho. O chão a gente já pode fazer agora, a gente só não vai fazer ainda o fundo, que daí tem que ser com tudo seco pro stencil. Então aqui nós vamos trabalhar um cinza com o cinza claro. Dá para isolar a nossa rendinha. Dá para isolar aqui a nossa rendinha e daí a gente vai trabalhar. Eu gosto de um pincel um pouquinho maior, tá? Quem conhece já os meus trabalhos sabem do meu jeitinho de trabalhar, então nós vamos abrir agora. Com um cinza claro, auxílio de uma plaquinha, nós vamos abrir um cinza claro primeiro, sempre tirando todo excesso, pincelzão grande. Eu vou fazer o seguinte, ó, você pode fazer aí também, que vai te facilitar um bocado. Essa linha aqui que nós temos em cima, mesmo que a nossa xícara ainda tá molhada, a nossa sopeira, não tem problema, tá? Essa linha aqui de cima, não aperta na caneca ali na sopeira, aperta somente pra cá. Nós vamos delimitar já onde nós vamos trabalhar o nosso chão, vai ficar bem mais tranquilo. Ó, o cinza claro eu não preciso levar até o final, porque eu vou fazendo ele se apagar, ele praticamente desaparece aqui, ele vai quebrando e vai mesclando com o branco. Então, deixa ele ali, né? Não tem problema não. Lembrando que o chão só trabalha com movimentos horizontais, sempre horizontais. Aqui onde tem a fita, sim, nós seguimos até o final, o resto não tem necessidade de tanto. Agora com o cinza normal, esse nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele é mais escuro. Vamos dar uma marcadinha lá em cima também. E chegar bem próximo do desenho, mas depois a gente vai mudar o tamanho do pincel para dar esse acabamento perfeito. Percebam que eu mudei o tamanho do pincel e agora sim eu tô dando aquela acentuada maior. Com uma esquinha de preto, bem pouquinho, muito cuidado. A gente só marca um pouquinho essa sombra de baixo. O prato nós vamos trabalhar com outro tom, tá? Nós vamos usar o mesmo ocre que nós usamos em cima, só que o ocre vai ser a base e nós vamos sombrear com um tom mais escuro. Trabalharemos com o sépia.
Agora a gente vem sim com o marfim, dá uma leve iluminada nessa partezinha aqui. Novamente nós vamos fazer aquela rosquinha mais de baunilha, né? Aquela tradicional. Então, lembrando, retornando tudo que a gente aprendeu nessa ali de cima, hein? Mostarda como base. Um leve sombreadinho de marrom. E agora umas batidinhas suaves com marrom para não escurecer demais, só para dar textura, ó, da nossa rosquinha. Deu a textura da nossa rosquinha, a gente vai pegar um pouquinho do branco, também fazer uma batidinha suave. Aqui dentro dessa rosquinha é a xícara, a nossa xícara nós trabalhamos com marfim e com uma sombreada ao redor de ocre. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, marfim. Essa cauda aqui, ela também é de morango, para dar um colorido mais bonito para o nosso trabalho, para não ficar tudo muito igual. Então, nós vamos pegar aqui o rosa chá no centro. E o rosa escuro, dando as sombras. Branco com certeza para dar aquela iluminação gostosa, deliciosa, brilhante para o nosso trabalho. Não tem segredo, a pintura é harmonia, harmonia nas cores, nos movimentos, né? Mas é lógico que o chocolate que caiu aqui em cima é o que caiu da tigela, então aqui são gotinhas de chocolate escuro, aqui também, aqui também. Vamos fazer essa cenoura e daí a gente conclui o chocolate. Como a outra cenoura lá em cima, aquelas duas, amarelo cádmio na parte superior, laranja na parte inferior. Subindo, tá? Preenche a parte inferior e vai de encontro com o amarelo cádmio. Dá para ir fazendo já uns rabiscadinhos, que ele já vai criando o efeito da cenoura. Aqui em cima só um leve contorninho. E fazer bem laranja a sombra do chocolate que pingou. Com o marrom, a gente vai sombrear um pouquinho mais embaixo. No chocolate também. E com o filete nós vamos fazer aquelas rabisquinhas da cenoura, também no marrom. Marrom. Rústico. Um pouquinho de preto. Lava bem o pincel antes de iluminar. E já atobar para dar luz.
verde pinheiro, a gente vai fazer aqui, ó, alguns raminhos saindo da cenoura, exatamente dessa curvinha mais escura que nós temos. Nessa outra não aparece onde prende, mas a gente também vai deixar alguns raminhos da cenoura. E com o verde musgo, a gente vai dar aquelas batidinhas para fingir ser as folhinhas, né? Com o verde folha, a gente vai iluminar mais essa que está pela frente, para as folhas terem um pouquinho de volume. E essa outra só mais aqui na parte superior, bem próximo ali, escurinho mesmo. Inclusive, dá para fazer algumas no verde escurinho, bem na divisa entre elas. Essa outra tá dentro do pratinho, a gente já não vai colocar, como que ela já tivesse sido limpa. Eu vou jogar uns chocolatinhos granulados do branquinho em cima desse ovo, com o filete. E por fim, só aquela iluminaçãozinha no chocolate novamente, ó, para dar uma realçadinha em alguns pontos. Nós vamos deixar secar agora o nosso trabalho para a gente poder fazer o stencil atrás. Pode usar o secador para dar uma acelerada no seu trabalho. Meu trabalho tá sequinho. Eu escolhi um stencil de barrado, tá? Só que em vez de usar ele como um barrado, eu vou usar como um enfeite de parede. Então eu vou inverter ele aqui, ó. Eu vejo o centro do meu pano, coloco o barrado a partir dali e vou trabalhar com o pituá. E vou colocar uma fitinha aqui nessa pontinha para evitar dele deslocar. Exatamente onde a gente desenhou o piso. Com o pituá maior, eu vou trabalhar num cinza, fugindo do desenho. Agora a gente consegue ver exatamente onde já está pintado e consegue delimitar o local do stencil. Qualquer stencil que vocês tenham, tá? Pode ser um stencil de rendado, pode ser um stencil de tijolinho, pode ser um stencil de uma cerquinha, qualquer enfeite que você queira colocar atrás. Só para dar como que fosse um enfeitezinho da parede, né? Com um pituá um pouquinho menor, eu vou trabalhar com amarelo cádmio. Lembrando que sempre tira bem o excesso bastante para fazer o stencil, tá? Senão ele borra embaixo. Ainda mais aqui que eu quero fazer um estilo de um azulejo de parede, um enfeite. Então não dá para usar com muita tinta. Com outro pituá, eu vou trabalhar as folhinhas. Eu vou fazer um tonzinho mais suave com o verde folha. Vamos conferir? Ó, perfeitinho. Agora a gente vai mudar para o outro lado e repetir essa etapa.
Aqui esses pontinhos ficaram um pouco clarinhos em relação ao outro lado. Eu vou só dar uma escurecidinha.